Meus queridos, graça e paz em nome de Jesus. Meus queridos, eu gostaria de meditar com vocês no Salmo 23, alguns versículos. Nós conhecemos muito bem o Salmo 23. O Salmo 23 descreve, ele revela, ele é uma metáfora comparando ou revelando Deus como um pastor que cuida das suas ovelhas. É assim que Davi, quando ele quer falar sobre os cuidados de Deus para com os seus filhos, é assim que ele retrata Deus. Ele compara Deus a um bom pastor. Ele compara Deus com um pastor. Até porque ele era um pastor de ovelhas e que cuidava muito bem das suas ovelhas e enfrentava perigos, como nós conhecemos, como ele mesmo relatou. Ele enfrentou feras para defender suas ovelhas. Um leão, um urso. E um pastor muito cuidadoso que não deixava faltar nada, na medida do possível, é claro, para suas ovelhas. E ele, para revelar, para trazer uma revelação do cuidado, do amor de Deus para conosco, ele então compara Deus a um bom pastor. Compara Deus a um pastor também, que com amor, com muito cuidado, cuida das suas ovelhas. É claro que é um pastor por excelência, um pastor perfeito, um pastor sem limitações. É por isso que o salmista Davi, quando ele escreve o Salmo 23, inspirado pelo Espírito Santo, essa poesia tão linda, esse louvor tão lindo que é a pérola dos salmos, ele chama este pastor de o Senhor. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Por que ele começa dizendo o Senhor? Porque ele tem todo o poder. O controle de todas as coisas está com ele, em suas mãos. Ele tem o controle de tudo. Ele é soberano, ele é poderoso, ele é criador. Ele faz milagres. Ele é poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso, ele não tem nenhum problema em se revelar como um pastor. Jesus, o seu Filho amado, que ele enviou por amor à humanidade para salvar os homens da sua perdição, dos seus pecados, ele se apresenta também como bom pastor. Ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10, eu sou o bom pastor. E Davi segue esse bom pastor. Davi, ele tem esse Senhor, que é o seu pastor, porque essa ideia, quando ele diz que o Senhor é meu pastor, ele está querendo dizer, ele é o meu guia, ele é o meu instrutor, ele é o meu líder, ele é a minha direção, ele é o meu caminho. É isso que ele quer dizer. E eu o reverencio, eu ouço e eu entrego a ele a minha vida, a direção da minha vida. E quando nós
tomamos essa mesma atitude que teve o salmista Davi, quando ele diz que esse Senhor, Senhor dele, é o seu pastor, isso é o seu guia, ele então apresenta as bênçãos que essa escolha que ele fez traz. Nós também, como Davi, precisamos tomar decisões. Querendo ou não, meus queridos, nós também seguimos alguma coisa. O ser humano, ele, nesta vida, querendo ou não, ele segue alguma coisa. E dependendo do que ele segue, dependendo da onde ele coloca em quem ele coloca os seus cuidados, os cuidados da sua vida, da direção da sua vida, ele pode ser abençoado ou não. No caso de Davi, e no caso daqueles que têm Deus, Jesus, o seu Filho amado, como o seu pastor, as bênçãos vão fluindo, vão acontecendo. Somos abençoados por esse bom pastor. Olha o que ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Olha o cuidado do bom pastor. Olha como ele cuida das suas ovelhas. Olha onde ele dá descanso. Olha como ele dá descanso. Olha o cuidado dele pelas suas ovelhas. Quando o salmista diz que ele me faz deitar em verdes pastos, repousar em verdes pastos, ele está mostrando que Deus quer que nós descansemos sem nos preocupar com o dia de amanhã. Despreocupados, por isso ele nos faz deitar em verdes pastos. Ele quer que a gente durma tranquilo, sabendo que quando acordar, nós teremos alimento, teremos as nossas necessidades supridas, seja elas quais forem. O Senhor estará suprindo as nossas necessidades, porque também Ele estará lá. E Ele é esse pasto verdejante. Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa força. Ele, enquanto descansamos, Ele nos faz repousar em lugar seguro. Por isso temos que confiar nessa liderança, que confiar nesse pastor em todos os momentos da vida, em toda e qualquer circunstância. Porque ele, olha o que diz ainda o versículo: guia-me mansamente a águas tranquilas. Veja como esse pastor nos faz descansar, nos faz repousar em pastos verdejantes, isto é, em suas promessas, em sua palavra, em seus cuidados para conosco, para que durmamos tranquilos, para que não tenhamos um sono perturbado, preocupado com o dia de amanhã. Não, ele nos faz repousar em suas promessas. Eu estou contigo. E seja qual for a situação, eu darei livramento. E veja como ele guia as águas tranquilas. Pastos verdejantes, águas tranquilas, águas frescas, águas que nos dará vigor em meio à nossa sequidão, quando estamos definhando, quando está nos faltando a energia, a força, o ânimo. Aí ele nos conduz às águas tranquilas. E como ele faz isso? Com mansidão. Ele não faz isso com brutalidade, com ignorância.
nos tratando de qualquer jeito, impaciente, agitado, como muitos guias fazem, né? Como muitos guias fazem. Ele respeita a nossa fragilidade, ele sabe que somos pó, ele respeita nossos limites. Então ele caminha conosco mansamente, nos ensinando, nos dirigindo, nos guiando às águas tranquilas. Pastos verdejantes é a sua palavra, para nos alimentarmos da sua palavra, para confiarmos, para crescermos na fé e esperança. Ele nos faz repousar na sua palavra, nas suas promessas. Águas tranquilas é o seu Espírito Santo que nos refrigera a nossa alma, nos revigora, nos aviva, nos fortalece de novo, nos anima de novo, como diz a sua palavra. Águas tranquilas, não são águas agitadas, turbulentas, que podem a correnteza pode nos carregar, pode carregar a ovelha, pode fazer mal à ovelha. Águas tranquilas também de não ter animais ferozes que podem atacar as ovelhas. Não, que assustar as ovelhas, é claro que ele vai estar ali para defender, mas veja o modo como o pastor guia as suas ovelhas. Quando nós temos o Senhor, Criador do céu e da terra, como nosso pastor, e ele continua: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nós não temos capacidade de nos guiar, assim como as ovelhas não tinham capacidade de se guiarem sozinhas para voltar ao redil pelo caminho certo, precisava da direção do pastor. Assim também nós não temos condição de trilhar sozinho o caminho da justiça, o caminho da piedade, o caminho da verdade, da santidade e da pureza. Nós não temos condições de trilhar o caminho reto. Esse caminho reto é o caminho que vai nos levar de volta ao nosso lar, que vai nos levar de volta ao nosso Deus, a sua glória, a sua presença. Mas ele nos abriu o caminho. O bom pastor, Jesus diz: eu sou a porta do curral das ovelhas. Quem entrar por mim, por essa porta, entrará e achará pastagem. Meus queridos, ele então nos faz caminhar, ele nos guia pelas veredas, pelo caminho reto, pelo caminho estreito. Esse caminho é muito estreito. O caminho da justiça é um caminho estreito, é um caminho reto. E muitas das vezes passa por lugares tão difícil que é preciso que seja que o cuidado do pastor, a experiência do pastor esteja presente para fazer com que a ovelha atravesse e continue caminhando. Esse é o cuidado do bom pastor para conosco. Não abra mão deste cuidado. Continue seguindo o pastor. Continue seguindo a orientação do pastor. Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, seja o teu pastor, o pastor da tua casa, da tua família, o pastor da sua vida. E essas bênçãos fluirão em nossas vidas. Só temos que confiar no bom pastor. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.